Depois de procurar no mundo todo pela filha desaparecida, a deusa Deméter parou na última encruzilhada e chorou. Então, apareceu uma estranha, uma bruxa, uma deusa, que disse: Eu escutei os gritos de Perséfone, não vi o que aconteceu, mas posso te ajudar a descobrir. A bruxa levantou uma tocha e iluminou os caminhos para Deméter, mas acrescentou: Isso se você realmente quiser descobrir a verdade. Nós continuamos seguindo os versos de Hesíodo na Teogonia. Depois de descrever as gerações primordiais dos deuses, o poeta interrompe a história para nos apresentar Hécate, a deusa a quem mais Zeus Cronida honrou. Hesíodo nos diz que, ainda hoje, se um homem com belos sacrifícios, seguindo os ritos, invoca Hécate, generosamente recebe dela muita honra, e se a deusa acolher a sua prece, o torna rico, porque ela tem poder. Hécate era filha única do titã Perses, o destruidor, considerado eminente entre todos os homens na sabedoria. Perses representa a constelação de Sírius, e a sua mãe era Astéria, a noite estrelada, deusa dos oráculos noturnos como a astrologia e a oniromancia, a revelação dos sonhos. Hécate aparece no meio da história, no famoso hino a Hécate da Teogonia. Hesíodo a apresenta como uma deusa nutridora que distribui várias bênçãos. Ela já tinha poder na época dos titãs, e Zeus não apenas lhe conservou os antigos privilégios e até os aumentou. Hesíodo canta o poder de Hécate com o destaque que nenhum personagem tem na Teogonia além das musas, só para depois dessa entrada gloriosa ela desaparecer da história da mesma forma misteriosa que entrou, sem desempenhar nenhum papel. Junito de Souza Brandão diz no volume 1 da sua mitologia grega: Hécate é uma deusa sem mitos, que age muito mais em função dos seus atributos. Então, nós vamos seguir o conselho do grande classicista brasileiro e investigar esses atributos. Hoje, ela é conhecida como deusa Rainha das Bruxas. Na antiguidade, porém, seu culto tinha muitos diferentes aspectos, invocados pelos seus vários epitetos. Entre muitos outros nomes, Hécate era chamada de Enódia, a do caminho, Apotropaia, a que afasta o mal, Corotrofos, auxiliadora dos jovens, Quitônia, das profundezas da terra, Cleidoucos, guardiã das chaves, Nictéria, noturna, Borboroforba, comedora de sujeira, Soteira, salvadora, Triodites, da encruzilhada de três caminhos, Propilaia, aquela diante do portal. Segundo uma sacerdotisa moderna de Hécate, que escreveu o livro Bruxaria Hecatina, Hécate é complexa e misteriosa porque ela gosta de ser assim. Mas antes de começar, um aviso importante. Esse vídeo não vai te ensinar a fazer magia nem nenhum ritual. Nós vamos apenas estudar essa figura misteriosa na encruzilhada entre o paganismo e a religiosidade líquida moderna, a mitologia e a religião na Grécia Antiga. O nome Hécate significa aquela que alcança longe. Ninguém sabe exatamente onde o culto dela se originou. Alguns apontam para uma tradição da Grécia pré-histórica,
Junito de Souza Brandão diz que ela é uma deusa aparentada com Ártemis. Pode ser que Hécate tenha aparecido como um aspecto mais obscuro do culto da deusa da lua, e com o tempo elas passaram a ser compreendidas como divindades separadas. Ártemis permaneceu ligada à natureza e Hécate com o lado sombrio. Alguns estudiosos já buscaram uma origem dela no Antigo Egito, com uma sincretização dos mistérios de Ísis. No Egito havia também uma divindade do período arcaico, a deusa Heket, com cabeça de Anura, cabeça de sapo. Heket representa a fertilidade no período de cheia do Nilo, que é a época em que as margens do rio ficam cheias de rãs e sapos com a inundação. E ela também era protetora dos partos. Coincidentemente, havia uma antiga palavra egípcia, Heka, que significa magia, a força primordial da criação do mundo. Hécate poderia ser uma reminiscência de uma deusa anímica das planícies da Anatólia, trazida para a Grécia com imigrantes da Ásia Menor, da Trácia e da Cária, locais muito associados com o seu culto. Inclusive, o pai de Hesíodo teria vindo da Ásia Menor para a Grécia, o que pode ser uma pista do porquê ele glorifica tanto essa deusa. Hécate pode ser a padroeira da família de Hesíodo ou da sua terra natal. O santuário de Lagina, na Cária, era famoso pelo seu culto a Hécate. O templo tinha paredes decoradas com relevos que contavam histórias da deusa Hécate, ajudando a salvar o recém-nascido Zeus, levando a pedra para Cronos devorar. Entre outros relevos, Hécate celebra a paz entre as Amazonas e os guerreiros da Grécia, e ainda a deusa lutando na gigantomaquia. Mas o vestígio mais antigo do seu culto foi encontrado na Sicília, em 2018, do outro lado do mundo grego. Por isso, a origem do culto a Hécate continua misteriosa. No seu hino, Hesíodo canta que ela tem o poder sobre a terra, o mar e o céu, os três aspectos da realidade, o que é uma característica rara. Cada deus da mitologia tem uma personalidade e um aspecto próprios, mas geralmente eles estão separados em três categorias: deuses celestes, deuses marinhos e deuses quitônios. Os chamados deuses urânios, celestes ou olimpianos habitam o éter, representam o céu e os aspectos luminosos do universo, as virtudes, a lei e a ordem. Em seguida, temos os deuses marinhos, o mar Mediterrâneo, que dá o caráter para muitos deuses, relacionados com o elemento água propriamente, ou ainda com esse elemento figurado, simbolizando o caos, a esperteza, o comércio e suas trocas. Finalmente, temos os deuses quitônios, divindades da terra ou de debaixo da terra, os deuses sombrios da morte, mas também da fertilidade, dos campos cultivados, da riqueza material e dos ciclos de eterno retorno da vida. Às vezes, algum deus ou deusa está em duas dessas categorias, mas é muito raro encontrar um arquétipo que esteja na intersecção das três ao mesmo tempo. O poder de Hécate atravessa os três reinos, mas ela não habita o Olimpo, não está confinada no submundo e nem precisa percorrer os mares. Ela está nas margens e nas fronteiras. Segundo a professora Sarah Iles Johnston, o atributo mais básico de Hécate é o de deusa dos espaços liminais.
Bem, espaços liminais podem ser locais físicos, como uma ponte ou uma estrada, que estão na ligação entre dois lugares diferentes. Mas podem ser também ritos sociais, como a graduação, a celebração de um casamento, que mudam o status da pessoa numa comunidade. São os chamados ritos de passagem. E temos ainda os espaços liminais metafísicos, o nascimento, a morte e o momento de uma escolha. Espaço liminal é, portanto, a fronteira entre duas realidades. Uma experiência liminal, a travessia de um desses limiares, pode afetar nossa mente com incerteza e ambiguidade. A antropologia chama esse estado de liminaridade, a experiência do indivíduo antes de completar um rito de passagem. É a tensão de um estado intermediário, aquele estranho sentimento de uma condição transitória. Digamos, por exemplo, o fim da adolescência. Eu já não posso mais agir como um menino, mas ainda não abracei a responsabilidade da vida adulta. Em muitas sociedades antigas, para o menino se tornar homem, ele precisava passar por um teste, uma prova de valor para ser reconhecido como adulto. Esse é um momento limiar. As mulheres também têm ritos de passagem, mas devido à sua conexão mais intensa com a natureza, eles também já se manifestam na própria biologia. A primeira menstruação, os ciclos seguintes e, mais notadamente, o parto. Um dos papéis mais antigos de Hecate era de auxiliadora das jovens, especialmente nos momentos de transição. Ela protegia a mãe na hora do parto e abençoava as noivas antes do casamento. Na psicologia junguiana, a liminaridade é crucial como acesso à individuação. A passagem pelo espaço liminal revela quem realmente somos. Existe realmente algo de mágico nos locais de transição entre duas realidades, e nós sentimos isso fisicamente. Já reparou como esquinas e corredores são frequentemente o cenário de tensão num filme de terror? Esses ambientes sugestionam levemente a ambiguidade e a desorientação, porque eles propõem uma tomada de decisão, e cada decisão é um limiar. Nas pequenas escolhas, esse momento causa uma leve ansiedade, mas nos grandes dilemas, a decisão é tão crucial que pode paralisar de medo. É o chamado umbral. Por outro lado, toda vez que nós fazemos uma escolha consciente, estamos colocando um pouco de ordem nesse caos, e trazendo ordem ao cosmos, encontramos o verdadeiro eu. Na vida prática e no mundo material, não existe um símbolo melhor para o limiar do que uma encruzilhada, porque no ponto em que dois caminhos se bifurcam, é impossível continuar no piloto automático. Eu obrigatoriamente tenho que fazer uma escolha. Aqui no Brasil, na Umbanda, as encruzilhadas servem como ponto de ligação entre o mundo visível e o invisível. As encruzilhadas em T ou em forma de Y, que são as encruzilhadas de Hecate para os gregos, estão ligadas a Yami, que representa o poder feminino cosmogônico da mãe ancestral. São regidas pela Pomba Gira. Já as encruzilhadas em forma de cruz estão associadas a Baba Egum, que representa os ancestrais masculinos. E o seu acesso é regido por Exu, o guardião dos caminhos.
Os gregos antigos também notaram o paradoxo da encruzilhada. Num tempo em que as viagens eram realmente uma jornada de aventura, a escolha do caminho era uma escolha séria. Poderia haver feras, bandidos, falta de comida e, claro, o risco de se perder para sempre. Para sinalizar esse ponto, esse cerne, e também para trazer boa sorte aos viajantes, os gregos colocavam um marco nas estradas, uma coluna, um pequeno monumento de sinalização das fronteiras e para qual Deus rezar quando você está no meio do caminho, diante desse marco, longe da proteção dos deuses da sua terra natal, mas ainda fora do alcance dos deuses estrangeiros do seu destino. Só vai te escutar uma força que habita entre os diferentes domínios da natureza. Por isso, essas colunas eram adornadas com figuras de Hécate, a estranha deusa dos limiares do universo, com uma imagem dela voltada para cada saída da estrada. Não era uma imagem tripla, eram 3 imagens da mesma deusa, uma para cada direção, porque no começo a deusa não era representada com 3 faces, tinha a mesma representação antropomórfica geral do panteão grego, perfeitamente humana. E outro espaço liminal ainda mais comum é a porta do lar, um pequeno portal que nós atravessamos todos os dias. As mulheres gregas costumavam colocar pequenos ídolos de Hécate próximos à entrada da sua casa, para purificar o lar e afastar o mal. A cosmovisão dos antigos tornava a polis, a cidade grega, um espaço sagrado de ordem, em contraste com o caos do mundo exterior. Da mesma forma, o lar, a casa da família, era um espaço consagrado e separado do profano. A estátua de Hécate na entrada da cidade ou na porta do lar declarava a integridade daquele local a quem passava por ali. E o mais liminal de todos os espaços, do qual os outros são apenas uma sombra, é o purgatório, o limbo entre a vida e a morte. Claro que os gregos não acreditavam no purgatório católico, mas eles tinham a sua própria versão do limbo para as almas que não podiam completar a sua jornada pós-morte, as almas que não recebiam os devidos ritos fúnebres, cujos corpos não foram enterrados num túmulo e amortalhados pelos descendentes. Algo que era muito importante para os gregos. Essas almas não podiam entrar no submundo e ficavam condenadas a vagar como fantasmas inquietos que podiam assombrar os vivos e trazer o mal. Algumas das legiões de espíritos maliciosos eram Gelo, um espírito feminino vingativo capaz de interromper a gravidez, Mormo, um ser aterrador que devorava crianças, e a Strix, que tomava forma de uma ave noturna com asas que desferiam maldições. Nos papiros mágicos gregos, descobrimos que a deusa Hécate tinha poder sobre esses espíritos, protegia os mortais da sua influência e, assim como guiava os viajantes nas estradas, também guiava as almas no além. Em Atenas, era costume que as famílias oferecessem um prato de comida a Hécate, que seria depositado numa encruzilhada ou na entrada da residência, para que a deusa espantasse os fantasmas dos mortos inquietos. Era o chamado Deipnum de Hécate, a ceia da deusa. O comediante Aristófanes conta que os ricos ofereciam alimentos como oferenda. Hécate gostava de peixes, bolos e mel. Mas antes que a deusa pudesse recebê-los, os pobres corriam para devorar tudo. A comida deveria ser ofertada durante o período da lua nova e deixada sem olhar para trás. Por isso, já se esperava mesmo que os pobres
comessem a oferenda. Talvez fosse um gesto tácito de caridade. A primeira vez que Hecate apareceu na forma tripla foi na criação genial do escultor Alcâmenes, que provavelmente se baseou nas colunas de encruzilhadas que nós falamos antes, e teve um desses momentos de inspiração em que o artista realmente consegue captar a essência de um mito. Ele esculpiu a primeira Hecate tríplice para o templo de Nice, em Atenas. Hecate Epipergídia, uma Hecate de 3 formas para guardar o portal da Acrópole de Atenas, separando o resto da cidade da colina sagrada, a polis interior. Depois disso, a imagem tríplice de Hecate, Hecate Trívia, entrou para o inconsciente coletivo e, ao longo do tempo, os outros artistas foram seguindo a ideia. Faziam ela segurando os símbolos dos seus múltiplos atributos. O seu símbolo mais característico, as 2 tochas acesas para espantar o mal. A chave capaz de abrir os caminhos, de encerrar e proteger. Em Lagina havia um festival anual que se iniciava com uma procissão liderada por uma jovem sacerdotisa até a cidade de Stratonicea, carregando a chave sagrada de Hecate ao som do coro dos fiéis para abrir os portões da cidade. A adaga, que não é uma arma, é um instrumento da parteira para cortar o cordão umbilical. Hecate protegia os partos, mas também servia para conduzir sacrifícios rituais. A serpente, que representa tanto o poder de cura quanto o veneno fatal. E ainda muitos outros animais de pelo ou penas negras, incluindo os filhotes, mas principalmente os cães. Com os sentidos aguçados e muito leais, acreditava-se não somente que os cães podiam proteger os seus donos das intenções ruins de outras pessoas, como enxergar ameaças invisíveis. Na cidade de Bizâncio, havia uma estátua de Hecate Lampadeforos, portadora das chamas, erguida em comemoração ao bom serviço prestado pelos cães que salvaram a cidade, despertando os cidadãos quando Filipe da Macedônia tentou invadir em um ataque noturno. Mas havia também outro lado mais obscuro. Na Grécia, os cães estavam às vezes associados com a morte, porque esses animais comiam a carne dos cadáveres, que não eram enterrados, o que podia ser considerado um ato de sacrilégio. Por isso, Cérbero é o guardião do Hades, porque ele pode comer os mortos. No folclore de várias culturas do norte europeu, existem os Hellhounds, os cães do inferno, um ser sobrenatural de aparência canina. Inclusive, Cerberus aparece junto de Hecate, já que eles combinam bem, o cão de 3 cabeças e a bruxa tríplice. No seu último trabalho, Hércules trouxe Cérbero do submundo para passear no mundo dos vivos, e durante um curto período de tempo em que ele esteve na superfície, como qualquer outro cachorro, Cerberus babou, e onde a baba das 3 cabeças caiu, brotou uma planta chamada acônito, usada em poções mágicas. Essa erva era consagrada a Hecate. Hecate Quitônia tinha por companheira uma cadela, Mera. O magnífico altar de Pérgamo mostra a guerra dos deuses contra os gigantes. Hecate também veio defender o Olimpo. Agora, repare neste detalhe. Hecate, armada com suas tochas mágicas, combatendo o gigante Clito das pernas de serpente, e a cadela Mera mordendo o gigante para defender a sua dona. A história de como Hecate
encontrou sua familiar, seu animal companheiro, que um dia foi uma mulher chamada Hecuba, a rainha de Troia. Se prepare, que essa é uma história de desgraça com tudo que uma tragédia grega tem direito. Hecuba perdeu tudo na guerra. Quando Troia caiu, ela passou de rainha orgulhosa e mãe de 20 filhos para a condição de escrava e viúva desterrada. Quando os gregos invadiram a cidade, era preciso encontrar a rainha, mas nenhum soldado achava ela em lugar nenhum, até que o ardiloso Ulisses pensou em procurar no túmulo de Heitor, o filho mais velho dela. E lá encontrou a rainha Hecuba, em uma crise de desespero, comendo as cinzas do próprio filho. Ulisses tomou a rainha como serva e partiu com ela no seu barco de volta para a Grécia, junto com outras mulheres prisioneiras, porque no fim das guerras, os homens da tribo derrotada eram mortos e as mulheres escravizadas. Durante a viagem, a mulher reclamou tanto, amaldiçoou tanto a própria sorte, que a deusa Hécate concedeu a Hecuba o poder de se transformar em uma cadela para fugir dos gregos. Mas o destino ainda tinha um último golpe de crueldade. Quando os gregos pararam numa praia para se abastecer de mantimentos, Hecuba aproveitou para se transformar e fugir, mas ela não foi muito longe. Numa funesta coincidência, as águas trouxeram para aquela mesma praia o cadáver do seu filho, o príncipe Polidoro, seu último filho, o mais novo, que ela imaginava estar a salvo na corte do rei Polimestor, para onde ele foi enviado justamente para salvar a linhagem da família. Ouvindo sobre a queda de Troia, o rei Polimestor mandou matar o príncipe para ficar com o tesouro que ele trouxe. Depois, jogou o corpo no mar. A tristeza no coração da mãe foi tanta que desfez a magia de Hécate, e Hecuba pôde então chorar pelo filho na forma humana. Ulisses, mais tarde, alcançou a rainha, que não se importava mais, nem em fugir, nem com nada. Sendo um homem muito esperto, o grego entendeu o que aconteceu e decidiu ajudar a troiana. Juntos, eles tramaram uma vingança. Ulisses levou Hecuba até a corte do infame Polimestor, onde solicitou uma audiência. Polimestor veio cercado de guardas, mas nenhum homem foi capaz de conter a fúria daquela mulher, que imediatamente pulou sobre o rei e furou os olhos dele com as próprias mãos. Para fugir então, Hecuba tomou a forma de animal, dessa vez para sempre. A cadela de pelo negro, pois a mulher que ela um dia foi, já não existia mais. Junto com Hecuba também havia várias outras mulheres troianas prisioneiras de Ulisses e dos seus companheiros. Elas também ajudaram a rainha na sua vingança, segurando os guardas do rei com uma força sobre-humana. Depois fugiram para as florestas da Trácia, sob a proteção de Hécate. Essas mulheres se tornariam as primeiras bruxas da Trácia, que cultuavam diretamente a deusa da magia. A esposa de Jasão, a bela e fatal Medea, também era uma bruxa da Trácia. Alguns autores dizem que Medea, a bruxa Circe que aparece na Odisseia, e o monstro fêmea Scylla são filhas de Hécate, o que é contraditório porque Hécate seria uma deusa virgem. Claro que virgem aqui poderia significar simplesmente solteira, não casada. Até existe uma tradição em que Hécate é amante do deus Hermes, que também é um deus limiar e aparece como uma contraparte masculina de Hécate muitas vezes. O mais provável, porém, é que Medea, Circe e Scylla sejam herdeiras espirituais de Hécate, já que as duas primeiras são feiticeiras e a terceira foi amaldiçoada por um feitiço.
Inclusive, é interessante notar que a forma monstruosa de Scylla é uma quimera, composta pelas 3 criaturas mais fortemente associadas com a deusa da magia. 3 seres assombrosos e fascinantes: a serpente venenosa, o cão feroz e a mulher misteriosa. Mas essas 3 partes estão arranjadas em Scylla numa forma monstruosa. No poema Argonáutica, de Apolônio de Rhodes, Medea era uma sacerdotisa de Hécate, a quem, quando jovem, a deusa teria ensinado a trabalhar com ervas. E várias vezes, Medea vai aparecer fazendo poções, tanto para o bem quanto para o mal. A palavra fármaca representa um tipo de magia natural da Grécia Antiga. Uma arte que mistura magia, medicina e religião, mas a prática da fármaca carregava uma ambiguidade. A mesma erva que cura se torna veneno, apenas mudando a sua dose. Também havia outra prática de magia associada com Hécate, chamada catadas moi, finas placas de chumbo gravadas com maldições para prejudicar e controlar inimigos, escritas em vox mágica, palavras incompreensíveis que eram os nomes secretos dos deuses. Essas placas eram deixadas em fendas na casa da vítima ou enterradas furtivamente em túmulos, córregos e encruzilhadas. O talismã Strófalos, ou Roda de Hécate, é um símbolo antigo citado nos oráculos caldeus. Embora possa parecer uma criação moderna, a sua origem remonta, de fato, à antiguidade. Sua forma representa a intersecção entre os reinos do universo e evoca tanto os ciclos da vida quanto as fases da lua. São 3 círculos, o do meio contorcido em serpentinas, que se abrem tanto para a direção do círculo interior, o mundo espiritual, quanto para o exterior, o mundo material. Lembra um labirinto, mas na verdade é uma espiral, pois o labirinto possui uma saída, é finito, e a espiral é infinita. A palavra Strófalos vem do grego strofa, que significa girar. O monge bizantino Michael Psellos, estudioso do neoplatonismo e dos oráculos caldeus, descreveu o Strófalos como um disco dourado com uma pedra lápis lazuli no centro. Esse disco girava preso a uma tira de couro e, ao contemplá-lo girando, os praticantes da teurgia invocavam a deusa. Assim, a roda de Hécate atuava como um portal para a consciência. A sua contemplação poderia ser usada para induzir algum estado meditativo ou de transe para acessar um mundo espiritual. Também as cavernas eram consideradas portais, e a deusa Hécate morava em uma caverna, a entrada para o submundo. Cavernas são locais sagrados desde a pré-história porque ofereciam proteção, mas também pelo fascínio que despertavam. Ao passar pelo portal, entrada da caverna, entramos no silêncio interior. Em tempos imemoriais, homens das cavernas encontravam seu caminho descendo pelo seio da terra, para pintar figuras que testemunham o despertar da humanidade. Através dos tempos, as cavernas sempre foram locais de culto ritualístico, lembrando simbolicamente o ventre materno. Depois do ritual, o momento de sair para a luz era como um renascimento, não apenas do indivíduo, mas de todo o mundo que se renovava. E foi do interior da sua caverna que Hécate escutou os gritos de Perséfone. Quando Hécate encontrou Deméter,
Elas foram juntas questionar o deus Sol, Hélios, o que é estranho, porque sendo uma deusa olimpiana, Deméter certamente sabia que o Sol tudo vê, mas ela precisou de Hécate. Precisou de uma guia para tomar essa decisão e finalmente descobrir sua filha estava na Terra dos Mortos, raptada em uma conspiração do próprio Senhor das Trevas. Ao final, a mãe consegue reencontrar a filha. Mas as coisas mudaram. Perséfone agora é esposa de Hades e rainha do submundo. Não pode mais ficar eternamente com a mãe. Ao final de cada visita, terá sempre que retornar para o marido. Sem ser a protagonista da história, Hécate está ao mesmo tempo no cerne dos dois lados. Com uma tocha, ela ilumina o submundo, acompanhando Perséfone, que não é mais uma menina inocente e precisa encarar as consequências de ter provado do fruto da morte e assumir a sua responsabilidade de mulher adulta na superfície. Com a outra tocha, auxilia Deméter na compreensão de que esta completou o seu papel de mãe para Perséfone e precisa deixar a filha livre, assumindo a dignidade de anciã para frutificar em um nível mais elevado. Assim se explica a origem das estações. A primavera, com Perséfone e Deméter juntas, fazendo florescer a vida, e o inverno com Perséfone exilada nos domínios de Hades. A partir da contemplação desse ciclo natural de vida, morte e renascimento, os antigos gregos fizeram interpretações místicas sobre a natureza da alma e do universo. O mito deu origem a um culto agrário na região de Eleusis, próximo de Atenas, em que os fiéis eram iniciados em ritos secretos para receber uma revelação sobre a imortalidade da alma. O que era ensinado nos mistérios de Eleusis se perdeu com o tempo, mas a sua influência não. Segundo o escritor Manly P. Hall, as doutrinas metafísicas dos mistérios foram o canal por onde, mais tarde, percorreu a luz filosófica na Grécia Antiga. Os iniciados resplandeceram em sua civilização com entendimento espiritual e intelectual. Acredita-se que as bases do platonismo estavam nos valores transmitidos em Eleusis, uma filosofia tão importante que mais tarde se integrou com a própria teologia cristã, pois o apóstolo Paulo e os primeiros pais da igreja enxergavam verdade naquela busca que os pagãos faziam por um ideal mais elevado de virtudes. E a visão neoplatônica predispôs os helenos a buscar a salvação da alma após a morte, não simplesmente uma subsistência no Hades. Nos mistérios Eleusis, Hécate aparece como uma mentora, uma guia entre os limiares metafísicos. Apesar dela muitas vezes se caracterizar como uma deusa negra, a verdade é que em suas aparições, Hécate muito se presta a ajudar mortais e deuses. Quando Deméter não podia olhar diretamente para a luz do sol, Hécate refletiu a luz de Hélios, como a lua brilhando gentilmente na noite e mostrando o caminho. Essa é Hécate soteira, Hécate salvadora, a forma mais misteriosa da deusa que concilia a benevolência e o poder. Os mitos de Hécate soteira estavam na parte mais secreta dos mistérios, mas sabemos que tratavam das virtudes da alma. E por mais estranho que possa parecer, existem muitas semelhanças entre Hécate, Salvadora e Jesus Cristo. Semelhanças que fazem ela parecer uma prefiguração evangélica no período grego clássico. Inversamente, existem representações medievais de Cristo que utilizam de símbolos, de atributos semelhantes aos de Hécate,
para representar o conceito metafísico da Trindade. Como todos os deuses pagãos, Hecate foi lentamente retirada dos templos com a ascensão do cristianismo e acabou se refugiando na literatura e no ocultismo. Sua última aparição no mundo pagão está nos oráculos caldeus como personificação da alma cósmica do mundo. Shakespeare cita Hecate em 3 das suas peças, especialmente em Macbeth, onde ela é cultuada pelas 3 bruxas, as Irmãs Estranhas. Essa aparição em Shakespeare, sincretizada com a Rainha das Fadas do folclore britânico, bem como as 3 Irmãs Estranhas, influenciou muito o imaginário moderno. Elas são uma das fontes da nossa visão clássica da bruxa na cultura popular, a velha mexendo no caldeirão. No século XX, o nosso amigo Robert Graves, apaixonado pela ideia de uma deusa tríplice, trabalhou esse conceito em vários dos seus estudos e poemas. Foi Graves que separou as 3 faces da deusa em 3 personalidades distintas: a Virgem, a Mãe e a Anciã. Vários autores posteriores o seguiram. Essa deusa tríplice não é necessariamente Hecate. Graves acreditava em uma deusa primordial que atravessava muitas culturas, representando os aspectos cíclicos e misteriosos da vida. A lua, em sua visão, simbolizava o poder feminino, intuitivo e criativo. Essa deusa tríplice teria sido suplantada pelo patriarcado, mas ressurgiu como uma inspiração que brota do inconsciente no centro de muitas correntes modernas de neopaganismo. Esse arquétipo veio da caverna da entrada do submundo para o imaginário popular e hoje está nas obras de Ed Van Veel. Hecate foi adotada pelas bruxas contemporâneas, as bruxas modernas, e ressignificada, misturada com práticas New Age, psicologia junguiana, feminismo e ecologia, no caldeirão das culturas Wicca e neopagã, assim como aconteceu com Lilith, outra grande deusa das bruxas modernas. Só que Lilith é um arquétipo mais subversivo, oposto ao cristianismo, enquanto que Hecate é um elemento puramente pagão, até mais conservador e mais sutil, porque o poder dela não é uma revolta contra o patriarcado, mas uma afirmação do sagrado feminino tradicional. Lilith não queria se submeter a Adão e foi punida por isso por Deus Pai. Hecate, por outro lado, não está disputando o poder com nenhum deus masculino. Mesmo assim, o próprio Zeus presta homenagem a ela acima de todos os outros deuses. Hoje, ela é uma das deusas pagãs mais populares. Hecate alcançou o que poucos deuses antigos conseguiram. Tornou-se um mito moderno e, portanto, vivo. O culto a Hecate proporciona à praticante uma união profunda com outras bruxas da sua tradição, mesmo que ela esteja sozinha. A forma tríplice dela se destaca, simbolizando tanto as fases da vida da bruxa como a sua própria trajetória espiritual. A praticante da magia encontra em Hecate um reflexo da sua própria essência, na forma arquéptica da feiticeira, intuitiva, estranha e liminal. Assim, ela se torna a deusa nas próprias bruxas. E ao invocar Hecate, ela está na verdade invocando a si mesma. Cada bruxa, então, tem a oportunidade de se tornar uma das faces da grande deusa da magia.
Para quem quiser aprender mais, a melhor fonte que eu encontrei em português é o trabalho da bruxa Márcia C. Silva, sacerdotisa de Hecate, autora de 2 livros sobre a deusa. Na descrição você encontra o link para o canal dela e para o site Caverna de Hecate. Se você gostou dessa história, pode me fazer um favor tríplice: se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo no céu, no mar e na terra, em todos os domínios de Hecate. A gente se vê na próxima encruzilhada.